Aleluias. Amém, irmãos? A gente sabe que a palavra fala que Deus é bom em todo tempo, amém? E realmente Deus é bom em todo tempo. E quando a gente vê, nós estamos assistindo esses cenários que estão acontecendo no mundo, nós às vezes ficamos aflitos no nosso coração, mas Deus tem uma estratégia, Deus tem algo sobre a igreja. E eu estou sentindo muito forte no meu coração, e aí o pastor ainda me coloca uma responsabilidade maior ainda hoje, misericórdia e graça. Que muitas vezes Deus libera algo para a minha vida também, que eu nem sei porquê, eu não consigo entender direito. Mas assim, nós vamos discernir como igreja, porque nós somos igreja, amém? Fala aí para acordar seu irmão, você é a igreja do Senhor. Amém? Nós estamos numa casa física, chamada Ministério Cristão, mas você com seu coração é a igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Não tem como, nós somos templo do Espírito Santo. E Deus tem falado assim, eu tenho visto um processo de amadurecimento da igreja. Deus tem falado do amadurecimento, porque o que está me colocando, assim, eu não vou falar sobre isso, mas é só para a gente começar aqui, dar uma introdução. Quando a gente vê o final do Evangelho e o começo dos Atos dos Apóstolos, nós temos quando você vai em Atos 2, já no capítulo 2, o que começa a acontecer sobre a terra? O derramar de quem? Do Espírito Santo. Só que Pedro, que era um apóstolo que negava Jesus, um apóstolo que não entendia nem o momento da ceia, que ele fala para Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés? Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo. Então Pedro, naquele momento com Jesus, ele é um, mas em Atos 2 ele é outro. É outra pessoa. Mas como outra pessoa? É uma pessoa cheia da presença, é uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa que encontrou algo em Deus, que lá atrás ele não tinha encontrado. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? E acredito que nós vamos passar por isso também, cada um de nós. A gente lê o Evangelho, a gente lê os apóstolos, a gente fala assim, meu Deus, quando que vai acontecer essas coisas na minha vida? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Nós vamos ter esse processo. Eu queria que você abrisse já em Lucas capítulo 11, já deixaste num jeito aí. Numa das quarta-feiras eu dei um estudo sobre a questão, nós estamos finalizando a oração hoje, é isso? Oh Jesus, outra responsabilidade, Senhor. Então assim, eu liberei uma palavra aqui sobre a questão de a humanidade de Jesus. Eu vou fazer um processo, uma introdução da mesma forma, e depois nós vamos caminhar para o outro momento. Então assim, quem estava aqui na quarta-feira vai ouvir essa mesma coisa, que eu peguei no dicionário, que a palavra orar vem do latim orare, que significa falar, dizer. Oratio, palavra, discurso, súplica. Ores, boca. Tudo isso significa oração. Falar, dizer, palavra, discurso e súplica e boca. Então significa que a palavra que dirigimos a Deus, louvando e suplicando-lhe. Olha que tremendo é o significado de oração. Então orar é uma atitude humana ou uma atitude de Deus? Quem deve orar? O homem ou Deus? Faz essa pergunta aí para alguém. Quem deve orar? O homem ou Deus? Quem deve orar? Deus ora? O homem ora? Quem deve orar? Vamos ficar com essa pergunta. Então Lucas 11, capítulo 1, fala o seguinte. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se oração é uma atitude humana, por que Jesus orou se ele é filho de Deus? Se oração é uma atitude humana, porque aqui você está vendo que os discípulos começam a perguntar para Jesus para ensinar o quê?
A orar. Então Jesus, se ele está pedindo para ensinar a orar, Jesus então fazia o quê? Orava. Então, a pergunta é, se é uma atitude humana, por que então, a pergunta que nós fizemos no começo, é uma atitude humana, não é uma atitude de Deus. Porque Deus, ele fala, Deus expressa. Agora, o homem precisa o quê? Orar. Mas Jesus, ele é filho de Deus, por que então ele ora? Além dele orar, ele nos ensina a orar, mas por que que Jesus tinha necessidade de orar constantemente ao Pai? João 1:1, vai mexendo aí na palavra, nós vamos tentar ficar dentro dos evangelhos. João 1:1, olha que tremendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, vou lá para o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele veio na terra como quem? Como homem, como humano. Jesus vem na terra como ser humano. Deus já está nos dando uma dica aqui. Então Jesus, ele vem como homem na terra, Jesus está como ser humano na terra, então ele tem necessidade do quê? De Jesus fazer o quê? Fazer o quê? Orar. Olha aí, então Jesus como homem, ele tem necessidade de orar. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 fala o seguinte: de sorte que haja em vós, vou esperar vocês abrir, eu estou muito rápido, né? Filipenses 2:5. Olha que tremendo. Esse versículo, ele mexe bastante com a gente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Algumas traduções estão um pouquinho diferentes. Versículo 7. Mas, eu gosto do português nessa parte. O português eu acho muito complicado, mas essa partezinha, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma do quê? De servo, fazendo semelhante a quem? Aos homens, e achado no versículo 8, e achado na forma de, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso é um versículo poderoso. Jesus, então, ele se esvazia, e ele como homem. Jesus, ele veste sobre si toda a maldição. Maldito aquele que estava pregado no... Então, quando alguém olhasse para aquele madeiro, a Bíblia fala que as pessoas escondiam o rosto, estava deformado, estava ferido pelas nossas maldições, pelos nossos processos do pecado, pelas nossas trevas. Quem olhasse para aquele madeiro, escondia o rosto, porque ele se fez maldição em nosso lugar. Então Jesus, ele é homem, ele veio como homem, amém? Então Jesus, ele tinha necessidade de orar. Olha que interessante, agora vai lá para Mateus, capítulo 4, versículo 2, eu vou pegar só uns trechinhos pequenos, e voltou lá, Mateus 4, 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Ele teve o quê? Fome. Como homem, Jesus teve fome.
Mateus 8, 24. Passa as páginas aí. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Mateus 8, 24. Ele, porém, estava, então como homem ele teve sono. João 19, 28. João 19, 28. Os que estão com o celular tá rapidão, né? João 19, 28. Olha o que está escrito. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho. Então Jesus, como homem, teve sede. E João 11, 34, volta um pouquinho. E disse, onde puseste? Disseram-lhe o Senhor, vem ver. É sobre Lázaro. Versículo 35. Jesus, então como homem, ele chorou. Jesus teve fome, sede, sono e chorou. Jesus era homem como eu e você. Amém? Isso muda um processo na nossa vida. Se ele era homem como nós, humanos como nós, então existe algo aqui poderoso. Se ele fazia isto por nós, quando nós olhamos Jesus, nós olhamos e falamos, meu Deus, mas ele é teu filho, não tem como alcançar isso. Eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus, vendo as curas, ressurreição de mortos, demônios saindo. Eu fico imaginando e ele falando algo poderoso. Vocês farão obras, como que ele fala? Vocês farão obras maiores. Meu Deus. Ele está falando que aquele que é atingido pelo processo de Deus e é a parte da igreja do Senhor, fará obras maiores. Quando o Tom veio aqui, deu uma chacoalhada em nós. E eu falei, Deus, a gente sabe que tem que fazer isso. Eu estava lá no Atacadão, passando umas compras, aí a mulher machucada, ela estava reclamando de dor, eu estava com a Helena, de 4 anos. Aí eu falei para a Helena, aquela moça está com a mão machucada e ela está reclamando de dor. Eu falei, Jesus, me ajuda aqui. E ela reclamando de dor com a outra funcionária. Aí eu falei para ela assim, moça, você está com um problema? É uma senhora. Eu falei, a senhora está com um problema na mão? Ela falou, sim, eu estou desde a infância. Eu tenho esse problema. Ela pôs uma tala na mão, uma coisa assim. E a Helena olhando. Aí eu falei assim, mas a gente pode fazer algo pela senhora. As palavrinhas mágicas, né? Do Tom aqui. Falei, Deus, agora não tem para onde escapar mais. E aí era aquele caixa rápido. Eu tinha que ser mais rápido que o caixa rápido. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar ali e quando tiver uma pausa, eu venho aqui e falar. E ela ficou intrigada com aquilo. O que você vai fazer? Eu falei assim, não. Aí eu voltei com a Helena. Aí eu falei assim, você me ajuda, tá, Helena? Aí eu falei, olha, peguei a mão dela, falei assim, Dor, você não é para estar aí. Você vai sair do nome de Jesus. Ela olhou para mim, a mulher, e falou assim, o que está acontecendo? Minha mão está formigando. Sabe por quê, irmãos? A gente sabe que isso pode acontecer. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Eu falo assim que a gente tem um currículo de crente, né? Mas a gente fala, Senhor, me ajuda. E a mulher começou a sentir, ela começou a mexer a mão. Eu falei, nossa, aconteceu. Ela falou, meu, aconteceu alguma coisa aqui. E ela mexendo a mão. E ela começou a passar a compra mais empolgada, né? Eu falei assim, ó, eu sei que você está muito ocupado, eu vou voltar aqui depois. Eu vou voltar lá e vou falar do plano de salvação para ela. Porque eu comecei a falar para ela. Não deu tempo, porque ela estava realmente com problemas ali de trabalho. Mas eu falei, e a Helena chegou em casa, o que ela falou para a mãe dela? Mamãe,
aconteceu um negócio lá no mercado. E começou a contar para a mãe dela da forma infantil, né? O vovô pegou a mão da moça e começou a falar com Jesus, e Jesus curou a mão da moça. Falou desse jeito para ela. Então Deus ali pegou a Helena e pegou a moça. Amém? Porque sabe, irmãos, nós vamos ver as crianças fazendo isso. Você vai ver. Você vai ver criança orando, profetizando, expulsando demônio. E quando isso acontecer, nós vamos falar assim: o avivamento chegou, mas o avivamento já está aqui, já está o processo acontecendo. As crianças vão fazer isso. Amém? Porque Deus, Ele está trabalhando no nosso coração. Então, quando Ele veio aqui, eu falei: Deus, Jesus está onde? Aonde o Espírito Santo mora? Aqui. E quantas vezes a gente acha que o céu é tão distante, que só um avião a gente pode chegar até Deus com um avião? Não, não é isso. O Senhor está aqui dentro de nós. Agora, o que às vezes eu não consigo passar? Porque eu não consigo entender ainda o processo. Às vezes eu preciso acreditar, crer e me envolver com o invisível. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Então Jesus era o quê? Homem. Agora nós vamos pegar Mateus 26, 41. Nós vamos pegar o 41 e o 42. E ele está falando algo profundo aqui, Jesus. Olha a natureza humana de Jesus. Quando ele chega nesse momento. 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em... O espírito está pronto, mas a carne é... Jesus sabia que a carne é fraca? Jesus sabia disso? Ele sabia disso. Ele estava como homem. Ele sabia da tentação humana. E eu acredito, a Bíblia não mostra, mas naquele momento, a gente vê alguns filmes de Cristo, aí é uma visão do diretor, que Jesus sofre uma tentação pelo diabo. Você acha que o diabo ali, ele estava feliz ou ele estava, o que vai acontecer agora? O diabo, ele queria matar Jesus, sim ou não? Se eu acabo com o Filho de Deus, eu arrebento todo o processo. E quando Jesus fica naquele momento, ele vai falar para um pai o quê? Pai, nós vamos ler o próximo versículo, mas antes disso, como homem, Jesus tinha o quê? Uma natureza humana, uma fraqueza humana a resistir à tentação. Jesus então diz que o espírito está pronto. Nós temos uma natureza espiritual? Sim ou não? Quando eu vou num velório, ali está o espírito e a alma? Naquele caixão? Não, ali está um corpo. A natureza espiritual e a alma não estão mais ali. Então nós temos algo espiritual. E eu comecei a pensar, eu falo isso sempre na Fundação Casa. Você vem de algo sobrenatural. Imagina um espermatozoide, um óvulo, depende, a gametogênese. Eu gosto muito da genética, de estudar e de ver que ali nasce um cérebro, ali nasce uma coluna vertebral, ali começa a brotar bracinhos, ali começa a brotar um coração. Imagina isso. Isso é sobrenatural ou não? Amém? E Deus, além de tudo, coloca sobre o homem e sobre a mulher o poder da criação. Deus reparte sobre o homem e a mulher o poder da criação. Então Deus levanta o homem e a mulher com a sua imagem e semelhança na terra. Nós somos seres sobrenaturais. Amém? Se Deus te mandar para um velório, ora pelo morto, não tem problema. Ele te mandou? Ore. Aí o morto levanta, não fica ninguém no velório, nem aquele que orou. Eu estou rindo, mas aconteceu. Na África aconteceu, o homem entrou, foi orar com o morto e o morto levantou. Imagina voando flor, voando tudo. Imagina essa cena. Não ficou nem um cachorro perto. Mas Deus, gente, tem um homem chamado Smigglesworth, eu acho que esse é o nome dele.
Ele era um encanador, um inglês. Ele casou-se com uma mulher, filha de pastores. E esta mulher ensinou a ele o poder da oração. Esse homem muito simples, chegou em casa, isso está no livro Heróis da Fé. Esse homem chegou em casa, a mulher, isso foi em 1890, a mulher estava morta no sofá. E ele falou: Deus, o Senhor não me avisou que ela ia morrer. Pegou o corpo dela, encostou na parede e falou: espírito de morte, sai dela. E ela voltou a viver. Ele ressuscitou, através da vida dele, ressuscitou 26 pessoas. Você se imagina um homem que ora no velório? O rei da Inglaterra, na época, não deixou ele orar com as pessoas, encostar a mão. Pegou os soldados, fez uma frente, e as pessoas em praça pública, ele começou a falar: olha, já que eu não posso pôr as mãos sobre vocês, está no livro isso, coloque as mãos na sua enfermidade. Os próprios soldados começaram a colocar as mãos nas enfermidades, e começou a acontecer, pessoas que tinham câncer na cabeça, pessoas que tinham processos na atrofia nas pernas, começou a acontecer, está no livro isso registrado. Esse homem, ele foi apelidado de o apóstolo da fé. Eu pergunto para vocês, e é a pergunta que Deus faz comigo: a gente lê a Bíblia, a gente estuda o Evangelho, a gente vê essas coisas todas, e eu onde fico nisso? Você e eu, nós como igreja, nós podemos impor as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Nós podemos expulsar demônios. Júnior, não fala em demônio não, pelo amor de Deus. Mas se acontecer, eu vou começar a gritar, fazer igual aquele cara que começou a orar orar pelo endemoniado, e aí estourou a lâmpada, ele foi orar e socou o dedo no soquete. Ele falou assim: sai em nome de Jesus. Dele, socou o dedo no toquete, levou um choque: sai de mim também. Misericórdia e graça. Quando a gente fala de demônio, a gente arrepia a espinha. Mas Deus vai nos levar para isso. Alguns estão olhando com cara de espanto, querendo ir embora. Vamos lá. Versículo 42. Ele se retirou pela segunda vez e meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça da tua vontade. Quando ele volta, versículo 43, ele volta de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Versículo 44, então deixou-os novamente e orou pela terceira vez. Jesus orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus estava com medo de morrer. Jesus estava com isso, com aquilo. Não, Jesus sabia que se ele tomasse o cálice sobre ele do homem, se ele tomasse o sangue do homem sobre a vida dele, ele ia se tornar o quê? Maldito. E maldição, trevas não tem lugar com Deus. Então Jesus, por um momento na vida dele, ele ia ficar contra o Pai, porque as trevas é contra o Pai. Ele queria que afastasse o cálice, mas ele fala: Senhor, não faça a vontade da minha carne, não faça a vontade de mim, faça a tua vontade, porque agradou Deus moê-lo. Em Isaías fala, porque Deus, ele sabia que quando Jesus morresse naquela cruz, ressuscitasse, a humanidade ia ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabia, o Senhor construiu esse plano perfeito. Ele sabia que nós aqui íamos sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ter uma igreja na terra e embaixadores do reino de Deus. Por isso que ele fez esse processo. Amém? Então nós aqui, hoje, temos o privilégio de ter Cristo como nosso Redentor. E somos igreja do Senhor. Amém? Quando Jesus ele ora 3 vezes, ele fala da carne é fraca. Deus nos ensina. A oração é necessária devido à nossa natureza o quê? Então, irmão, fala o teu irmão agora, você precisa orar.
Nós precisamos orar, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que a oração, ela está sendo extinta da igreja. Isso é um plano do inferno. Eu vejo pela minha vida quanto que a gente vai abrindo e-mail, a gente vai trabalhando, aquela loucura, aquele cansaço. Você vai orar, você mais dorme do que ora. Você não consegue orar. Isso é uma vontade do inferno, porque ele sabe que se a igreja se ajoelhar e orar, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos apressar a vinda de Jesus. Meu Deus, João, você ficou louco? Você sabe o que é apressar a vinda do Senhor? Quando nós passamos de uma fase de meninice de igreja para uma fase de amadurecimento. Quando nós podemos entender o Espírito Santo de Deus e falar assim, em nome de Jesus ser curado. Em nome de Jesus você vai sair demônio porque você não mora nesse lugar. E isso vai acontecer. E quem está olhando você vai falar assim, quem é você? Eu quero essa porção que está sendo dada sobre você. Amém? Nós vamos passar pelo processo do amadurecimento. E aí, vocês sabem, existe um relógio espiritual. Já ouviram falar do relógio do Apocalipse? Já ouviram falar disso? Não? Se você pôr lá no Google, quando você chegar na sua casa, ou qualquer navegador, você põe relógio do Apocalipse. Cientistas do mundo todo juntaram numa conferência, cientistas, não tem nada a ver com o cristão. E eles montaram um relógio falando do possível final do mundo. E eles falam que nós estamos 5 para meia-noite. Cada 10 anos ou 5 anos, diminui mais 1 minuto. Cientistas. Pode pôr lá e verifica isso. Então nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos. Mas é o fim dos tempos aonde o namoro por Jesus, a paixão por Cristo, ela vai aumentar cada vez mais. E o fogo do Espírito Santo sobre o nosso coração intensificar. Amém? Virando então agora, eu quero que você abra em João 15:7. Até agora nós falamos da humanidade de Jesus. Então a oração é necessária ao homem. É uma atitude humana. Parte de homem para com Deus, parte de Deus para com o homem, devido à natureza do pecado. Então a oração é um relacionamento. Fala comigo, oração. Oração é relacionamento. É a palavra que dirigimos a Deus, louvando Ele, louvando o Senhor, suplicando. É aprender a confiar no invisível. Amém? Nós vamos aprender a confiar no invisível. João 15:7. Agora nós estamos indo para o final. João 15:7. Nós vamos pôr em prática hoje aqui. Se, pois, vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando nós olhamos esse versículo, eu vou passar em frente de uma concessionária e eu quero aquele carro. Aí eu vou falar assim, Senhor, se a tua palavra estiver em mim e eu estiver no seu coração, eu vou orar por esse carro e esse carro vai vir para mim. Eu já fiz isso. Não veio, lógico que não veio. Veio Fusca. Tudo bem, é carro, não tem problema. Comecei com o Fusca, depois veio aí uma Belina. Cadê a Luciana? Está escondida? Está com a Nenê. A Luciana teve que aprender a andar numa Belina. E ela nunca tinha tirado a habilitação. Você imagina estacionar uma Belina. Um carro enorme. E ela ficou melhor no volante do que eu, porque às vezes eu dou umas rabiadas, porque eu não enxergo desse olho, então eu dou umas rabiadas. Agora ela, por causa da Belina, ela virou motorista até de se brincar, se pôr um caminhão, ela dirige. É? Só que ela tem um pezinho meio que
de chumbinho. Amém. Mas será que isso Jesus está dizendo nessa palavra? Vamos lá, vamos com calma. A atitude humana não é orar? Sim. Amém? Então, se nos leva às palavras de Cristo em nós. Então surge aqui, imagina um alinhamento. Eu tenho um processo vertical. Pensa numa tabela aqui. Eu gosto da lousa, né? Eu estou tentando desenhar aqui. Pensa numa tabela aqui. Eu tenho aqui um processo vertical. E aqui eu tenho um processo horizontal. Eu tenho aqui um ponto zero. Não gosto muito de matemática, eu sou de humanas, mas tudo bem. Desculpe os matemáticos aqui, ó. Eu tenho aqui horizontal, vertical. Tenho aqui o ponto zero. Aqui eu tenho o homem, no ponto zero. Aqui eu tenho Deus. Deus alinha a sua vontade com quem? Com o homem. E o homem vai passar a fazer na terra a vontade de quem? De Deus. Amém? Isso é alinhamento entre os céus e a terra. Mas este homem que vai passar a vontade de Deus na terra, fazer a vontade de Deus, ele está fazendo o quê? Orando. Ele está orando. Ele ora 5 minutos. Ele ora 15 minutos. Ele ora 20 minutos. Ele ora 1 hora. De repente ele está orando o dia inteiro. Nós passamos o mês todo falando sobre isso. E teve práticas maravilhosas aqui, o estudo maravilhoso. Deus está falando, restaure a oração na minha casa. Precisamos ter a restauração da oração na casa. E as reuniões de oração muitas vezes são as reuniões mais cheias de gente. Não, são as reuniões mais vazias. Mas Deus quer levantar um povo que ora. Nós precisamos orar, porque já é uma questão de necessidade, não é uma questão que eu tenho que escolher sim ou não, porque eu vou fazer um alinhamento na terra. Então vamos lá, se as palavras de Cristo estiver no meu coração, eu estiver nesse alinhamento entre céus e terra, o coração humano se encaixa com o coração de quem? E o coração de Deus se encaixa com o coração de quem? Então a vontade é de quem nesse momento? A vontade é de quem? A vontade é de quem? Fala com fé, irmãos. A vontade é de quem? De Deus. Olha aí, quando você ora a oração do Pai Nosso, tem uma parte que fala assim: Senhor, não deixe cair em tentação, mas antes, fala o quê? Venha, que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. A vontade de Deus nos céus quer ser feita na terra. Deus escolheu assim, irmãos. Deus podia levantar um jumento para falar, como falou com Balaão. Deus poderia falar. Imagina, você está na sua casa, você está com seus pets lá, e eu tenho uma dúzia em casa. De repente eles começam a falar: e aí, tudo bem com você? E eu falo: o que você quer? Aí ele vai começar e profetiza igual a mula falou com Balaão, e Balaão falando com a mula, e bate no jumento, bate na mula, e vai aquele rolo todo, e cai mula no chão, Balaão no chão, e vira aquela briga. Gente, se o animal falasse, você ia ter que brigar com o animal? A primeira coisa que você faria é correr, né? Quem que é mais jumento nessa história, o Balaão ou a mula? Ou o jumento? Com certeza, né? Deus podia chamar os animais para falar. A natureza geme e clama pela manifestação de quem? Pela manifestação de quem? De Deus na onde? Pelos filhos dos? Deus quer levantar a sua igreja na terra para manifestar a vontade dEle. Irmãos, Deus só vai falar na terra, Ele escolheu assim. Dentro desse templo podre que sou eu, dentro desse templo cheio de pecados, dentro desse processo errado da minha vida, Deus só vai falar na terra usando a sua igreja. Eu não gosto muito da palavra usando, que parece um objeto, mas Deus só vai falar na terra trabalhando a sua noiva,
a sua igreja na terra. Amém? Então você faz parte disso. Então essa natureza de Deus começa a vir sobre nós. O coração do homem, o coração de Deus. Orando a palavra de Cristo que estará em nós. Alinhamento, vontade de Deus, Cristo em nós. Qual é a vontade dele? O Senhor aceita. O que o Senhor aceita? O que está na sua presença? O que o Senhor aceita na sua presença? Vocês já se perguntaram sobre isso? O que Deus aceita na sua presença? O que Ele traz na sua presença? Deus só aceita o Cristo em nós. Aplaca a ira de Deus quando Ele bate o olho nas pessoas. Ele vê o quê? Quando Ele bate o olho na humanidade. Quando o Senhor olha a humanidade, Ele fala, olha o pecado, olha a destruição, a minha ira sobre o pecado. Mas de repente Ele vê ali, olha Cristo, olha Cristo, olha Cristo, olha Cristo. Aquele ali representa o Cristo na terra. Quando Ele olha o Cristo na terra, quando Ele olha o Cristo na sua vida, Ele traz a presença dEle sobre você, porque você entendeu o processo. Amém? Então Ele está onde? Jesus vem aquele cara, aquele bicho falando assim, ele é errado. Quem que é o acusador? Diante de Deus. Ele é o errado, ele causou isso, ele se envolve com prostituição, ele se envolve com adultério, ele faz essas coisas erradas, ele mentiu a vida inteira, ele enganou a vida inteira. E Jesus olha para o Pai e olha para esse diabo e fala assim, eu morri por ele. Eu morri por ela. O meu sangue está sobre a vida dela. O meu sangue está sobre a vida dele. Você tem o sangue que aplaca a ira da destruição sobre a vida, sua vida. Lembra a história de Moisés? Quando passou a destruição e quando viu o sangue do cordeiro sobre a casa, ele entrou a destruição? Entrou? O sangue do cordeiro está sobre a sua vida. A destruição não virá sobre você, aplacou a ira de Deus sobre você. Quando existe um alinhamento nos céus e na terra, Deus vê o Cristo na sua vida. Se Deus vê o Cristo na sua vida, a manifestação do Cristo na sua vida começa a acontecer aonde você pisar a planta dos seus pés. Por isso que há cura, por isso que há santificação, por isso que Deus coloca um propósito e você vai sair curado nesta manhã daqui. A sua casa vai ser tocada pelo Espírito Santo, porque você tem uma marca do Cristo na sua vida. Irmãos desta geração, eu vejo vocês aqui, e eu lido com escola, eu lido com criança, adolescente. Esta geração que Deus está levantando, esta geração desta igreja que está amadurecendo, vai orar por essa geração que está vindo. Essa geração que está vindo está destruída pelo inferno. Vocês sabem, eu não preciso entrar nesse pormenor aqui, que não vai demorar muito. Mas há muita coisa que chama a atenção dessas crianças, desses adolescentes. Menos Cristo. Agora eles vão ver o Cristo em nós. E Cristo vai batizar essas crianças. As suas crianças vão ser tocadas e vão tocar escolas. Eu falo de berçário, gente, eu não estou falando só de adolescentes, não. É o Gugu Dadá, de repente Deus usa e fala assim, diz o Senhor, minha serva. Pensou uma criança de 2 aninhos e meio falando isso? Vai acontecer, você vai ouvir isso. Amém? Então, olha o versículo. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Senhor, eu quero, fazendo a sua vontade, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero, Senhor, fazer com que os sinais venham sobre a minha vida. Quais são os sinais? Estes sinais seguirão aqueles que me creem, aqueles que creem em mim. Essa palavra está sobre a sua vida. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre enfermos e serão curados. E de pregar o evangelho. Você foi chamado para pregar o evangelho com poder, pelo poder do Espírito Santo. Só ouvi 2 amém?
Amém. Amém. Não sei onde você vai estar, mas você vai falar do Espírito Santo. Eu queria agora, vamos lá ao louvor, nós temos um tempo ainda. Podemos fazer então, quando Deus vê o Cristo em nós, podemos fazer as obras, mas obras boas é o que Cristo faz através de mim. E Deus deu algo poderoso aqui, pois Deus só aceita o Cristo. Obras que faço sem Ele, Deus não aceita. Por isso que diante do Senhor, as pessoas vão estar diante do Senhor um por um, e Ele vai falar: eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso no teu nome. Que Jesus vai responder muitas vezes: eu não te conheço. Não fizeram a minha vontade. Você não estava alinhado. Você fez o que a palavra diz, mas você, eu não te conheço. Para conhecer a gente, Jesus conhecer a gente conhecer Jesus, eu preciso de um relacionamento. Amém? As obras que deverão ser feitas, quais são? Aquelas que Deus preparou para eu fazer. Por meio dele, para ele são todas as coisas. As minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo que vos será feito. Eu orando, a palavra de Cristo estando em mim, a vontade dele estando em mim, o que vou querer será feito, pois eu vou querer coisas do reino. Eu vou pedir: Deus, seja curado, e vai ser curado. Levanta e anda, e vai andar. Não é só para o Smith Wigglesworth, não é só para o D.L. Moody, não é só para o Charles Spurgeon, não é só para aqueles homens. Deus quer fazer algo nesta terra também neste momento. Já aconteceu no reino, e você foi levantado para isso.